Vamos falar hoje no programa Vivência sobre Agosto Lilás, que é o mês de conscientização à violência contra a mulher. Fica ligado. Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam tendo uma semana muito produtiva, abençoada, tá tudo certo. O que não tá dando muito certo, a gente recalcula a rota, né? A vida é assim, tem coisas que saem conforme a gente planeja, tem coisas que não saem muito bem conforme a gente planeja, mas a gente vai caminhando um dia após o outro. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar sobre um assunto super importante para todos nós, independente de gênero. A gente precisa falar sobre violência contra a mulher. E no mês de agosto é levantado melhor assim esse tema. A gente tem o Agosto Lilás, que traz mais enfaticamente, se é que a gente pode dizer assim, essa conscientização, né? Eu estava até conversando com ela, vou apresentar ela já para vocês. Dia 7 de agosto fez 18 anos da Lei Maria da Penha. Então, uma lei extremamente importante que nos traz muita consciência sobre a violência contra a mulher. Agosto Lilás é um mês de conscientização sobre essa prática que talvez você aí em casa pode estar vivendo, ou então próximo de mulheres que vivem cenários desse jeito, dessa situação, e que a gente está aqui para conversar sobre isso e dizer que você não está sozinha, dizer que nós estamos aqui para te ajudar e que nós podemos nos ajudar enquanto rede de apoio. Eu estou aqui hoje com a doutora Camila Rodrigues. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Unesp aqui de Marília, pesquisadora na área de violência contra a mulher, membro do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Marília e do Coletivo de Mulheres de Marília e coordenadora de escola também. Doutora Camila vai estar falando para a gente sobre esse tema super importante. Doutora Camila, seja muito bem-vinda aqui no programa Vivências. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço o espaço e a oportunidade para a gente falar um pouquinho, desmistificar um pouquinho do conceito da violência doméstica e trazer a sociedade mesmo para debater o tema e entender que a violência não é só um problema da mulher, que é um problema de todos, né? Faz parte, está no nosso contexto social, então cada um é responsável também um pouquinho por essa situação. É isso mesmo, quando a doutora diz que não é uma questão que só mulheres vão falar sobre isso, ou só nós que vamos combater de alguma forma, é super importante porque todos nós somos responsáveis ou corresponsáveis pela saúde do outro também, no sentido de, se a gente percebe algo acontecendo, se a gente tem conhecimento de alguma coisa que a gente pode mudar, de alguma coisa que a gente pode ajudar, mesmo quando Ana, mas a pessoa não pediu ajuda. Mas às vezes o pedido de ajuda, a gente não vem verbalizado, ele vem situacional. E muitas vezes a gente precisa estar atento a situações dessa magnitude. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, doutora, eu queria entender a sua aproximação ao tema, né? Então, por que tem essa aproximação? O que te fez pesquisar o tema de violência contra a mulher? Desde assim, da adolescência, eu já observava tratamentos diferentes, homens e mulheres, aquilo já me incomodava. Quando eu entrei no curso aqui de Ciências Sociais, eu comecei a pesquisar o tema. E eu pesquisei inquéritos policiais dos anos de 20 a 40 e observei como a figura da mulher era evidenciada no inquérito policial, no sistema jurídico. E aí, olhando para o hoje, eu falei, gente, pouca coisa mudou, né? Então, como é hoje? Como que a Lei Maria da Penha, que naquela época não tinha, hoje nós já temos. Como que a Lei Maria da Penha é aplicada? Né? Será que ela encontra resistências ou não do judiciário? Né? Então eu fui
começando a pesquisar, fiz um mestrado nessa área da violência doméstica, estudando Marília e a Lei Maria da Penha, entrevistei mulheres em situação de violência, entendi um pouquinho desse contexto. No doutorado, eu fiz um estudo comparativo Brasil e Uruguai, frente às leis também de combate à violência. E aí, esse meu lado acadêmico me motivou para o lado mais prático, mais ativista. Então, eu me envolvi no Conselho da Mulher, que a gente, né, trabalha a conscientização, trabalha mais ações práticas. O coletivo de Mulheres Marília, que eu estou aqui também representando, que a gente faz ações em escolas, a gente traz mobilizações, passeatas, né? Então, intervenções mais práticas. Então, eu consegui aliar um pouquinho dos estudos acadêmicos com a minha atuação mais ativista e mais prática. E também na escola, quando eu comecei a lecionar, eu trouxe esse debate para o âmbito escolar, que eu também acho super importante. Muito legal. E a gente percebe que o quão importante é essa conscientização. A gente até estava conversando, pessoal, aqui nos bastidores, sobre esse trabalho, né, que a gente vai fazendo, step by step, um pouquinho de cada vez, e o quanto que esse trabalho, por mais que a gente acaba até às vezes falando, puxa vida, né? É um trabalho tão assim, às vezes moroso, mas o quanto que impacta a vida das pessoas, a nossa vida, esse trabalho de conscientização, né? Então, é super importante a gente falar sobre isso, nós mostrarmos os tipos de violência que a gente vai abordar aqui, né? As vulnerabilidades, o que fazer, né? Para onde que eu posso recorrer se eu estiver numa situação dessa. Então, tudo isso, todas essas orientações são extremamente importantes para a gente combater a violência contra a mulher. E, doutora, na sua visão, qual que é assim, a maior vulnerabilidade que a mulher ela se encontra e aí ela acaba sendo colocada nesse contexto de violência? Eu costumo dizer que é uma desigualdade de gênero, né? Então, começa desde o econômico, que as mulheres ainda ganham menos que os homens, elas ainda estão menos em cargos de liderança do que os homens. Na política, a gente ainda, né, tateia ali para que mulheres assumam cargos políticos. E tudo isso vai refletir, essas desigualdades, vai refletir na violência, porque aí a nossa sociedade ainda que é machista, patriarcal, encara as mulheres como inferiores, né? E aí os homens ainda são criados para verem a figura da mulher como frágil, dócil, submissa, e isso acaba gerando aí a violência, né? O poder do homem em cima da mulher. Então a gente procura combater isso, a gente fala de igualdade de direitos, né? Biologicamente nós somos diferentes, a gente entende, mas socialmente nós não podemos ter tratamentos diferentes, né? Então as mulheres infelizmente ainda sofrem assédio na rua, no ambiente de trabalho, no lar, que seria, né, o lugar que para muitas de nós o lar é algo reconfortante. Para muitas mulheres brasileiras o lar é perigoso, né? Inclusive a gente viu na pandemia que aumentaram os casos, né, de violência doméstica. Foi assustador, porque a mulher e o companheiro estavam mais no ambiente doméstico. Então uma das vulnerabilidades, que eu posso dizer assim, seria a violência mesmo, os inúmeros tipos de violência que as mulheres estão suscetíveis só pelo fato de ser mulher, né? E aí tem hoje o feminicídio, já consta no Código Penal, né? Então é o fato da mulher ser morta por ser mulher, pela condição de gênero, e isso a gente não pode mais permitir. Um dos reforçadores, talvez, para a gente continuar assim, vendo, infelizmente, situações de violência contra a mulher, seria então esse olhar desigual, né? Essa desigualdade que colocam hoje mulher e homem, a maneira como trata a mulher, a maneira como colocam as oportunidades para a mulher diferente para homem. Você acredita nessa desigualdade? Sim, eu acredito nessa desigualdade, porque nós vivemos uma sociedade machista, né, patriarcal, vem lá de trás, né, um processo histórico
que o Brasil e outros países passaram, né? Que tem a figura do homem como o provedor, né? Então, ele que vai comandar a casa, ele que vai ter o poder sobre a mulher e os filhos, e muitas vezes ele acaba reproduzindo a violência, né? E aí vai reproduzindo. Uma mulher também pode ser machista? Sim, né? E ela pode criar filhos machistas, que vai reproduzir isso nas suas esposas, nos seus filhos, e a gente perpetua uma cultura machista, né? Que vai dizer, ó, é normal tratar a mulher assim, né? É normal insultar psicologicamente, né? Difamar, é normal. Mas que não, a verdade é que a gente está vendo que o quê? A gente acredita no poder da educação, que nós já vamos criar os nossos filhos de uma maneira um pouco diferente, que eles vão criar os filhos deles diferentes, e a gente pode sim perpetuar uma sociedade sem violência, né? Uma sociedade que vai priorizar homens e mulheres de maneira igual, né? Então é isso que eu acredito. É bem isso mesmo. E olha que interessante, gente. Eu sempre falo sobre reprodução de comportamento, heranças comportamentais. Então, se a gente aprende de uma forma, tem uma aquilo que a gente aprendeu, a gente não reflete sobre aquilo que a gente aprendeu, e pode ter vindo, né, de gerações. Se a gente olhar lá para os nossos bisavós, os nossos avós, né, vem realmente geracional essa visão machista, né? É uma coisa histórica. Então, se a gente não reflete sobre essa prática, a gente acaba reproduzindo, né, nas nossas casas, para os nossos filhos, nossos netos, e assim a sociedade se constrói. Qual que é a ideia da gente trabalhar psicologicamente? É sempre refletir a nossa prática. Não só a nossa prática profissional, mas os nossos comportamentos, né? Se a gente mostra dentro de casa, isso é muito importante para você que está em casa, se você mostra para os seus filhos que é normal tratar uma pessoa assim, é normal tratar uma mulher assim, ou então se a violência, gente, está dentro da sua casa, as crianças elas vão entender que cabe violência dentro de casa. E a gente vai falar de tipos de violência. Porque você pode estar se perguntando, imagina, gente, aqui ninguém bate em ninguém, aqui não existe agressão física, imagina, não existe agressão verbal, mas tem outros tipos de violência que acabam sendo mais assim, sublimadas, acabam sendo mais escondidinhas para você entender e acabam ferindo tanto quanto e até desenvolvendo uma crença, desenvolvendo uma maneira de pensar, um padrão de comportamento e de pensamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente se constrói dentro de casa e como que a gente está construindo uma sociedade. Porque dentro de casa a gente constrói a sociedade. Dentro de casa que a gente traz essas diretrizes para as pessoas que vão multiplicar lá fora. E pensando em tipos de violência, que eu sei que você está querendo saber quais são os tipos de violência. Doutora, quais são os tipos de violência que a gente consegue hoje elencar aí para as pessoas? Acho que a mais comum, né, é a física. Então, são os socos, tapas, pontapés, né? A violência que a gente consegue ver externamente. Mas uma das grandes contribuições da Lei Maria da Penha foi tipificar a violência e entender que a violência psicológica também pode ser uma violência, né? Então, até a forma que ele vai te tratar, a forma que ele vai te subjugar. Então, você não é mãe suficiente, você não é boa mãe, você não é boa esposa, você tá gorda, você não faz nada que presta. São formas de violência e que a Lei Maria da Penha já prevê esse tipo de violência, né? Além disso, a gente tem a violência patrimonial, né? Então, por exemplo, ele pega seus documentos dos seus filhos, ele pega o seu salário, ele destrói um objeto que você gosta muito, que tem um valor sentimental para você. Isso também é um tipo de violência, né? Então, as formas de violência são muitas, são sutis. Cabe a gente tentar perceber o que é violência, né? Além disso, tem a violência patrimonial, a física, a emocional, a violência que vai te caluniar, te difamar,
né? Então a gente tem vários tipos de violência, é importante a gente estar ligado para entender, olha, peraí, ele não me bate, mas ele fala mal de mim, né? Ele fala alto comigo, me xinga. Então também é uma violência e pode sim ser acionado a Lei Maria da Penha para esses casos que não são tão comuns, mas que acontecem muito. E que não são tão midiáticos, né? Porque, infelizmente, os casos midiáticos são os casos que vêm até, às vezes, antes de um feminicídio, por exemplo, né? É difícil você ver, mesmo em canais de comunicação, a violência patrimonial. É difícil ver em canais de comunicação a violência psicológica, né? A gente vê outros tipos de violência que vêm para os canais, e aqui no programa Vivências a gente quer falar para você que tem esses tipos de violência. E é interessante como que a gente sabe que a gente está sendo vítima de violência. A gente precisa entender se a pessoa está passando dos limites, né? A gente precisa olhar para essa relação e ver se está passando dos limites da minha identidade, da minha autonomia enquanto ser humano. Né, se está restringindo o meu poder de ser e estar enquanto ser humano, né, de querer estar num lugar e querer não estar mais nesse lugar, né, o meu direito constitucional de ir e vir. Né, então, se a pessoa ela acaba afetando essas situações, esses direitos, a gente precisa repensar. Ai, mas é muito pesado dizer que meu marido está agindo de uma forma violenta comigo. Meu Deus, ele estava só nervoso. Ele não estava num dia bom. A gente precisa olhar se ele de fato não estava num dia bom. E mesmo porque, mesmo a gente não estando num dia bom, o dia que não está sendo bom é nosso, não é do outro. E a gente precisa lidar com isso, a gente precisa trabalhar a regulação emocional, que é o que a gente fala bastante aqui no programa. Né? Ou então se a gente acaba se responsabilizando por algo que é do outro, que é um comportamento do outro. Porque o que a gente vê, e a gente estava conversando também, é essa culpabilização. Né? É minha responsabilidade, porque eu deixei fulano de tal nervoso. Porque eu acabo descontrolando a pessoa. A gente já viu isso em vários filmes, séries, novelas, que a pessoa ela acaba responsabilizando a outra por estar nervosa, por estar agredindo, por estar tendo algum tipo de comportamento violento. E não é nossa responsabilidade, né? A gente não pode personalizar, a gente não pode pegar pra gente que não é nosso. Então é importante você conversar, você trocar uma ideia. A gente tem aqui em Marília alguns canais que podem te atender também, que com certeza pode tirar dúvida. Olha só, eu estou vivendo isso na minha casa. Eu estou sendo vítima de violência? Porque a gente não precisa saber tudo, gente. Nem eu sei tudo, nem a doutora sabe tudo. Nós não sabemos, a gente pode trocar as informações com pessoas próximas, com pessoas de rede de apoio, com pessoas que estudam esse tipo de situação. Para que lá na frente a gente não esteja numa situação que muitas vezes é super difícil de sair. Então, esteja muito atento aos tipos de violência e ao ciclo de violência, né? Porque existe um ciclo, né, doutora, de violência, que começa mesmo na violência, por exemplo, verbal, numa violência mais... Nem sei se eu consigo falar isso, mas amena? Porque existe violência amena, né? Mas começa mais, sabe, sutil, como a doutora falou. Aí depois explode para uma situação, depois vem todo um arrependimento, vem um reforçador, várias promessas e começa um ciclo de reforçamento, né? A senhora pode falar um pouquinho para a gente, doutora, essa questão do ciclo da violência? Você falou muito bem, é exatamente isso, né? Começa às vezes com uma questão verbal, baixa autoestima, né? As mulheres que eu entrevistei em situação de violência, elas falaram assim, olha, eu cheguei no fundo do poço, porque eles baixavam a autoestima dela de um nível, e aí você perde a identidade que você comentou, né? Então você se sente incapaz, você sente que se você terminar aquele relacionamento, você não vai encontrar nenhum outro amor, que ninguém vai mais te querer, né? Então ele vai fazendo ali, as palavras vão fazendo com que você se diminua um ponto que você perde essas forças, né? Então começa assim, vem o ápice da violência física e depois ele se arrepende, que é a fase lua de mel que a gente fala. Então, ai meu amor, desculpa, eu estava nervoso,
né? Muitos casos a gente vê com uso de drogas, de álcool, e a gente acaba associando, mas isso não tem nada a ver, né? A gente patologiza. Não, ele estava doente, ele é louco, mas isso, né, não tem nada a ver. A gente sabe que, mas a gente procura uma justificativa. Então, como todo ciclo, olha como é difícil você sair, né? Você está ali, você está naquele movimento. Então, por isso a importância da psicologia. Achei essencial. Todas as mulheres que eu conversei que conseguiram romper com esse ciclo tiveram um apoio da psicologia, um apoio da rede familiar, da rede de amigos, para conseguir falar, não, esse ciclo pode sim ser rompido e eu posso viver uma nova vida. E é possível. Então, as mulheres têm o costume de serem não é costume, mas assim, a gente acaba encarando como inimigas, né? Ai, a gente não tem muito aquele amigável igual o homem tem, né? De camaradagem. Não, as mulheres devem ser amigas, devem se unir, devem fortalecer umas às outras para justamente nos ajudarmos, né? A gente pode sim ajudar outras mulheres a romper esse ciclo. É bem isso, gente. E a gente levanta uma bandeira de sororidade, que é a gente estar uma pela outra. A sociedade, eu acredito, isso é uma opinião muito pessoal, que até as mídias sociais e toda essa questão de até rejuvenescimento, de beleza, né, de autoimagem, traz para nós uma competitividade. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, uma comparação, né? Como se a mulher ela saísse, se arrumasse para outra mulher, né? Para estar mais bonita que outra mulher. E isso acaba sendo muito histórico e cultural. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e a gente precisa se unir, né? No sentido da gente se cuidar, no sentido da gente se apoiar, né? E conseguir dar voz umas às outras. Porque é como quando se uma não tem condições ou está mais frágil, né? Para falar, para verbalizar, uma outra consegue fazer isso. Então é super importante esse apoio e essa rede que a gente precisa firmar, né? A gente precisa se olhar e se amparar. Doutora, aqui em Marília, né, que você faz parte do conselho e tudo mais, né, pensando aqui, nosso programa passa na região toda, mas enfatizando a nossa cidade, onde que a mulher em situação de violência pode procurar ajuda? Assim, o que ela pode fazer? Ela se percebeu nessa situação, a quem ela recorre? Nós temos a DDM, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, né? Ela é pioneira. A primeira DDM do estado de São Paulo foi em 1985, a nossa foi em 87. Então, né, a cidade de Marília é pioneira. Então, atende, né, horário comercial, isso que é uma das grandes questões que a gente sempre apresenta, né, finais de semana e à noite, a DDM não está aberta, fica ali perto da ETEC, da FATEC, né, naquele prédio, então pode acionar a delegacia. E nós temos um avanço, assim, dos últimos anos, que foi o Centro de Referência da Mulher, que ele fica ali na 4 de abril, 763, e ele é um espaço que vocês vão ter assistência social, o apoio jurídico, psicológico, e lá, né, a mulher vai poder ter esse contato, ter essa conversa, entender se é isso mesmo que ela está vivenciando. Então, é uma conquista super recente dos grupos de mulheres para ter esse espaço, né? Então, é aberto também horário comercial, as mulheres podem chegar lá a qualquer momento que elas vão ser bem atendidas nesse espaço. E aí, claro, né, a gente tem depois críticas, digamos assim, ao sistema judiciário, que também ele é formado por pessoas que também reproduzem o machismo, né, reproduzem às vezes um julgamento com a mulher, mas ela estando fortalecida, né, ela estando empoderada, né, que é um termo que a gente usa muito, mas que é verdade. Então, a mulher se empoderar, ter para si o poder, ela pode sim buscar esses órgãos, né, essas instituições, no sentido de fortalecer essa decisão. Então, são ferramentas muito importantes, né, porque a mulher não está sozinha e nesses lugares ela pode se sentir fortalecida.
E é interessante também que a doutora Camila colocou, e é uma demanda espontânea, gente. Então você pode chegar lá, né, e já procurar ajuda, procurar uma conversa. Ai, Ana, não, eu não vou lá porque, meu Deus, vão prender o meu marido, o que vai ser da gente, o que vai ser da... Calma, calma. Né? Não deixe com que esses medos, né, essa coisa mais desesperada que pode acontecer com você, te impeça de fazer um contato com as meninas. Né, de ir lá, tirar uma dúvida, conversar, começar a fazer talvez um tratamento, passar por um acompanhamento psicológico, sabe? As coisas são feitas passo a passo, com muito cuidado, com você e com a sua família, com todo mundo, né? Não é uma coisa de autoridade, você já está cheia, né? Não é uma coisa assim. Eu acho que é importante você fazer esse contato, tirar suas dúvidas, conversar com mulheres que têm, talvez às vezes as mesmas situações que você, conversar com outras mulheres que vão saber te ajudar, vão saber te acolher, vão saber te ouvir, te ensinar às vezes algumas orientações sobre o que você está passando. Né? Então não deixe o seu medo, né, enfim, algum tipo de ameaça te impedir de chegar até essa ajuda, né, até essa conversa, até esse acolhimento que Marília tem aqui para te ajudar. Mais uma vez, a gente quer dizer que nós não estamos sozinhas, né? Isso é importante a gente enfatizar para nós. Não é só você, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos umas às outras, por mais que parte da sociedade digam que nós somos rivais, nós não somos e não precisamos ser. Nós temos umas às outras e assim a gente vai combatendo essa violência que é, como a gente estava conversando, geracional. É algo muito estruturado e que vem assim de muitas gerações, só que tem que parar. Em algum momento isso tem que parar. Para nós, para as nossas filhas, para as nossas netas, para as nossas vizinhas, para a sociedade, isso tem que parar, né? E para finalizar a pergunta aqui com a doutora Camila, eu queria perguntar para você, Camila, como que a gente pode, o que a gente pode fazer, né? Nós que, por exemplo, não estamos, né, dentro de um contexto de violência, mas talvez indiretamente, né, a gente sente essa violência. O que a gente pode fazer a favor dessa conscientização e da quebra da violência contra a mulher? A primeira coisa, assim, é levar para os espaços que a gente estiver presente, né? Então, por exemplo, eu sou professora, agora eu estou como coordenadora, e é super importante, desde a educação infantil, a gente levar esse debate de que homens e mulheres podem desempenhar profissões que eles quiserem, que a gente precisa tratar todos sem violência, né? Que as mulheres podem ser o que elas quiserem, né? A gente viu agora nas Olimpíadas, né, o destaque das mulheres nas Olimpíadas, né? Olha que bacana. Então, levar isso na escola é importante, levar isso para nossa família, né? Então, não reproduzir, você já comentou um pouco sobre isso, não reproduzir práticas de violência. Então, se eu tenho um filho e uma filha, a menina vai lavar a louça, vai varrer a casa e o menino vai jogar videogame. O que será que eu estou reproduzindo com isso? Ah, Camila, não tem nada a ver. Mas que humanos, que adultos eles serão? Né? Então, o menino vai ser aquele adulto que vai depender da esposa para fazer aquilo que a mãe faz? Né? Ou não, vamos dividir as tarefas, vamos pensar em igualdade. Então, as pequenas práticas podem começar dentro das nossas casas, né? E aí, o terceiro ponto seria a gente pensar em acolher essas mulheres. Pode ser uma familiar nossa, uma amiga, porque o que costuma? A gente costuma julgar muito as mulheres que estão em um relacionamento violento, né? E aí aqueles ditados populares, né? Então, mulher de bandido gosta de apanhar, ou se não, briga de marido e mulher, a gente não se mete a colher. Não, gente, né? Toda a sociedade, ela tem que se meter a colher, porque é um problema de todos, né? Então, hoje, os síndicos, por exemplo, está na legislação, os síndicos que souberem de casos de violência no prédio, eles são obrigados a denunciar, né? Olha como é importante. Né? Então, a Lei Maria da Penha está aí, ela tem 18 anos, a gente teve muitas resistências de aplicação até hoje, mas ela é uma lei importantíssima que deve sim ser aplicada e todos nós
devemos se apropriar dela, né? E ajudar essas mulheres que mais precisam, dar esse apoio, dar esse conforto. No Uruguai, né, eu fiz minha pesquisa de doutorado lá e tem as vecinas, que são vizinhas, né, que nos bairros elas amarram uma fita vermelha no portão e aquela mulher do bairro que sofreu uma violência, ela sabe que ela pode procurar essa mulher, né? Então que a gente possa ser essas vecinas, né, que a gente possa sim acolher umas às outras. É isso mesmo, muito bom. Eu quero te agradecer muito, Camila, por estar aqui, né, por trazer toda essa orientação e toda essa gama de informações para nós. Quero dizer para você que está em casa, mais uma vez, que você não está sozinho, que você não está sozinha e que a gente pode sim se ajudar e que a gente pode ser sim uma rede de apoio. A gente deixou aqui o que a gente tem em Marília para te apoiar. E mais uma vez, muito obrigada, Camila, por estar aqui e por trazer tanta informação importante. Deixa a sua última mensagem para a gente. Eu que agradeço o convite e seremos resistência, né? Uma apoiando umas às outras. Ninguém solta a mão de ninguém, né? A gente costuma falar. E isso que é importante, né? Então, continuamos aí com um passinho. A gente fala, é um trabalhinho de formiguinha, né? Um passinho de cada vez, mas que eu acredito que sim, que um dia teremos uma sociedade sem violência. Eu também acredito muito nisso, depende só da gente. Depois eu vou deixar aqui no GC o link para você conhecer um pouco da Camila, se ela me permitir. Claro. O link para você conhecer um pouquinho da Camila, do coletivo de mulheres, do centro de referência. A gente deixa tudo certinho aqui, até telefone, tudo certinho para você entrar em contato, né? Para você passar por esses obstáculos talvez e entrar em contato e aí criar e se sentir apoiada por essas mulheres e por todas nós. Quero agradecer muito a sua presença aqui no programa Vivências e quero agradecer também nossa apoiadora, a empresa Via d'Água. Se você precisa de água na sua casa, você liga no 998906724, que o pessoal está super disposto em te atender e eu fiquei sabendo que o pessoal está atendendo mais pelo WhatsApp agora, hein? Então você manda o seu WhatsApp, já manda o horário que você lembrar da sua água, você lá manda o WhatsApp para o pessoal que eles já colocam sua água na rota de entrega, tá? Eu quero agradecer muito, tenha uma ótima semana e se cuide, abra os seus olhos, né? Olhe para você, trabalhe autoconhecimento, autoestima, você vale a pena, independente do que falarem para você. E a gente está por aqui. Um grande beijo para você.